Hoje eu quero comentar com você sobre a quebra de trauma de andar de bicicleta que aconteceu nesse final de semana. Se você ainda não me conhece, meu nome é Bruna e esse canal aqui tá com o intuito de trazer mais leveza para o teu dia a dia através de pequenas atitudes que você pode aplicar e fazer acontecer. Ser uma situação bem interessante para mim e eu acho que talvez esse meu relato também possa te auxiliar em algum processo teu. Vamos lá para a história. Há alguns anos atrás, eu corria e eu estava treinando para triatlo. Só que quando eu era pequena, eu não corria, eu não sabia andar de bicicleta. Eu aprendi a andar de bicicleta depois de adulta. E, enfim, fui com medo mesmo, daquele jeito e tal. Teve um dia que eu tava treinando, era um sábado de manhã, eu ia num terreno baldio perto de casa, junto com outras pessoas também, pra treinar. Só que tinha uma pessoa que, inclusive um amigo meu, tava passando e ele, tipo, quis brincar comigo. Nesse mesmo momento, tava passando um carro do meu lado. E com o intuito de não bater nele, eu fiquei meio desorientada e me joguei na grama. Bom, isso, assim, foi complicado, porque eu fiquei um tempão sem conseguir colocar nada perto do joelho, porque, sabe aquela casquinha, assim? Grudava e saía a casquinha. Eu acho que eu fiquei umas 2 semanas, assim, nesse processo chato. Só que eu acabei não andando mais de bicicleta depois disso. A minha bicicleta foi vendida, eu fiquei sem ela. E aí, no final desse ano, eu resolvi pegar uma nova bicicleta. Porque eu falei assim, puxa vida, eu acho que isso pode ser uma coisa que tá me trazendo outras travas na vida, além do fato de andar de bicicleta. Só que eu tentei andar com ela e eu sempre também vou num local perto da minha casa que é como se fosse assim, um loteamento novo. Então não tem muita gente. E aí é fácil porque você não precisa ficar desviando, não tem que ficar parando. E aí, beleza, até flui. Só que todas as vezes que passa qualquer carro do meu lado, ou mesmo pessoas, ou até mesmo poste, eu ficava com medo de repente resbalar e acabar caindo de novo. Então eu peguei e falei o seguinte, né? Eu falei, poxa, eu tenho uma ferramenta tão poderosa na minha mão, por que não aplicar a Seven Healings focada nesse medo de andar de bicicleta? E aí foi muito interessante, porque ontem foi a minha primeira vez que eu consegui sair da minha casa. Eu tô morando em Santo Amaro da Imperatriz e eu fui até o local onde eu sempre compro açaí andando sem sair da bicicleta. Então, porque normalmente o que acontecia? Qualquer pessoa que vinha perto de mim, eu descia e ia empurrando ela. Só que depois que eu fiz a Seven Healings, eu comecei a entender o seguinte. Primeiro, o meu medo não era relacionado a me machucar, porque o máximo que ia acontecer é eu colocar o pé no chão e fazer um cortezinho, alguma coisa ali que eu vou ficar mais 2 semanas para cicatrizar. Mas o meu medo, ele estava muito relacionado em não conseguir, em uma capacidade que talvez eu mesma não tivesse coragem. E sempre colocando a culpa em alguma coisa, sempre talvez até me vitimizando, sinalizando que de repente lá no meu inconsciente, nossa, eu não tinha uma bicicleta quando eu era criança, os meus pais isso, meus pais aquilo. Não entra nesse ponto, porque eles não podiam na época e tá tudo bem, os meus irmãos dividiam coisas e tá tudo certo, o problema não é esse. Mas eu acho que lá no fundo eu acabava com essa crença limitante de que existia uma falta, uma carência e que sempre era culpa do outro e não uma ausência minha. O fato de andar de bicicleta é algo muito sutil e quase todo mundo faz. Eu sei, eu conheço algumas pessoas que infelizmente não andam, mas saiba que tem uma motivação muito maior por trás. Não é só o fato de não ter uma bike, de não querer andar. Tem toda uma situação por trás que pode tá te deixando para baixo com relação a isso. Então, depois de ontem, eu acabo sentindo que eu tô muito mais fortalecida com relação a esse medo. Porque pode parecer besteira, pode parecer coisa de criança, é só pegar a bicicleta e andar. Mas quando você tá com aquele trauma instalado, é muito mais complexo. Tudo parece que, tipo, todo mundo tá vindo pra frente, pra cima de você. Eu não sei explicar em palavras, é um sentimento mesmo de aprisionamento. E assim acontece também com algumas pessoas que não conseguem dirigir. Eu lembro que no começo, quando eu tava começando a dirigir, pra mim era muito terrível, porque eram conexões muito novas. Acho que pra todo mundo é um pouco assim no começo. E lembro inclusive que teve uma vez que eu peguei o carro do meu pai escondido, era um Celta branco, e eu tinha que pegar escondido dele porque, claro, tinha receio de eu me perder. E foi exatamente isso que aconteceu. Naquela época eu ainda não tinha GPS, eu fui parar em Araucária, eu morava em Curitiba, então você vê, eu fui para uma outra cidade, uma região metropolitana, não conseguia mais voltar, liguei pro meu pai, desesperado, pedindo ajuda, estava na frente do terminal. Ele me auxiliou a voltar e deu tudo certo. Só que se a gente não encara o medo de frente, todas as vezes a gente vai colocar culpa em alguém
Ou então, pior ainda, eu acho, a gente vai ter o peso de algo muito maior, que é como se na verdade você não fosse capaz, você não tentasse. E essa história da bicicleta acaba me trazendo isso para outras coisas na nossa vida. Até que ponto você vai deixar de fazer as coisas que você sabe que são importantes, que vão te trazer para um outro nível no teu profissionalismo, no teu relacionamento, na tua vida como um todo. Então me deixa saber aqui embaixo se você já passou por algum episódio desse, pode ser de bike, pode ser de avião, pode ser de carro. Quero saber se de repente isso pode ter também te ocasionado algum problema. E se você já saiu desse trauma, como você fez? E caso você ainda tenha algum trauma assim e você queira, saiba que eu posso te ajudar através da Seven Healings, compreendendo a fundo o porquê esse trauma existe em você. Até mais!